Bom, primeiro, né, antes de ser presidente da NPD, nada disso aí, doutor Davis Alves, nada disso. Eu sou também uma pessoa normal, óbvio. Lei Geral de Proteção de Dados foca em proteger os dados dos titulares de toda a população brasileira. Dados pessoais são nome, RG, CPF, e-mail, telefone, tudo aquilo que pode identificar um indivíduo. O Poder Judiciário já está multando, sim. Nós temos decisões sobre LGPD tomadas pelo TJ de São Paulo, pelo TRT de alguns estados, que já aplicaram multas, por exemplo, de R$ 100 mil. O povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Eu sou Gustavo Marques e hoje nós temos aqui um cara muito admirado por mim. Eu já fui aluno muitas vezes em muitos cursos do nosso convidado de hoje e eu estou muito feliz porque é uma pessoa que eu admiro bastante. Sem mais delongas, vamos para a apresentação do nosso convidado do dia. Hoje nós recebemos aqui o presidente da ANPPD, a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e também, com muita honra em falar, é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, o CNPD, da nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então eu posso dizer que o nosso convidado é o nosso primeiro representante do governo federal. Que honra, muito legal. Além disso, nosso convidado é doutor em Administração de TI, PhD na Florida Christian University, lá nos Estados Unidos, convalidado aqui no Brasil, mestre em Administração com foco em TI Verde, extensão em Gestão de TI pela FGV, é pós-graduado em Gerenciamento de Projetos e graduado em Redes de Computadores e Internet. Já foi morador dos Estados Unidos e Nova Zelândia, onde residiu para estudos. Nas minhas palavras, é uma pessoa, um profissional fora da curva, incansável, possui diversas certificações de mercado e principalmente reconhecidas internacionalmente, como IT Expert, Scrum Master, Data Protection Officer, entre outras. É colunista de jornal, enfim, é uma pessoa plural, é fora da curva, já disse. Cara, como que você consegue fazer tudo isso? E ainda é novo, hein, gente? Não tem nem 50 anos com tudo isso que eu falei agora. Então, é com muito prazer te receber aqui no nosso TechSec Podcast, Davis Alves. Mestre, muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Foi muito difícil encontrar essa agenda, porque você está na correria aqui em São Paulo, em Brasília, nessas viagens aí que você faz internacionalmente. Mas, de novo, muito obrigado. E aí, como você está? Está na correria? Deu uma respirada? Grande e querido Gustavo Marques, estou muito feliz aqui, meu amigo, de estar com esse bate-papo aqui contigo. Você, como um ótimo profissional de mercado, tive a oportunidade e a honra também de ser professor seu, contribuir com a sua evolução e fico muito feliz por esse belo trabalho que tem feito aqui com esse podcast, com esse canal. Sim, a nossa vida está uma correria enorme, você já deu o resumo de tudo aí, de alguma parte, né, que nós estamos, fora também os trabalhos na universidade, né, as aulas, que você sabe que eu também sou professor nas universidades, somos funcionário público também, entre outras coisas, e presidindo aqui a ANPPD, que sempre apoia boas iniciativas como essa que você está falando de LGPD para o Brasil inteiro. Fora isso, agora me permita eu falar de você, para quem não sabe também, esse meu querido Gustavo Marques já atuou conosco desde o início da NPD, fez história no Brasil, vários trabalhos, vários vídeos estão rodando nas redes sociais oficiais da NPD. Para quem não sabe, os primeiros vídeos que nós da NPD divulgamos para todo o Brasil foi editado com a grande qualidade do Gustavo Marques, que foi um dos pioneiros do comitê de conteúdo da NPD. Então, já fica aqui logo do início meu reconhecimento, meu carinho e minha admiração também e total apoio pelo belo trabalho que você faz, Gustavo. Pô, Davis, eu agradeço muito. Foram dias realmente de muita construção de conteúdo naquele início, né? Para que a gente tivesse ali, levasse, na verdade, a ideia da privacidade, que estava ainda muito nova aqui no país, para muita gente. Eu vejo que a NPPD, ela conseguiu, né? Hoje vocês têm, eu ainda falo como um membro, mas vocês têm aí muitos membros aí ao redor do Brasil, creio até no mundo, né, Davis? Já deve ter gente espalhada aí pelo mundo. Então, tem uma participação bem legal. Temos já representantes, temos 12 representantes aqui no Brasil, em média
um para cada estado do Brasil mesmo, né? Temos 12 representantes, alguns estados possuem mais, 2 estados, por exemplo, possuem um representante, né? Mas temos também correspondentes internacionais em Portugal, na Irlanda, na Espanha, na França, nos Estados Unidos, em Angola, e também temos correspondentes na África do Sul, e também na Argentina, são os correspondentes internacionais que a NPPD tem, e tudo isso, Gustavo, já colabora que a NPPD, com mais de 60 mil seguidores, 20 mil membros, a NPPD já é a maior associação representativa de classe que reúne os DPOs, né, profissionais especialistas em LGPD do Brasil, a maior do Brasil, a maior da América Latina e a segunda maior do mundo, tá? No total, são quase 80 mil impactados envolvidos com a LGPD no Brasil e no mundo afora. Uma conquista grande aqui do nosso Brasil, que colaborou, inclusive, Gustavo, com o aumento do Brasil no ranking mundial de cibersegurança. Para quem não sabe, no ano de 2020, a ONU tinha feito uma pesquisa elencando os países com quantidade de iniciativas pró-segurança da informação, pró-cibersegurança. E no ano de 2021, esse critério, esse ranking foi alterado e o Brasil, no ano de 2019 e 2020, ocupava a 71ª posição. No ano de 2021, o Brasil passou a ocupar a posição número 18, a 18ª, ou seja, o Brasil subiu mais de 50 posições no ranking mundial de países com iniciativas em segurança da informação, cybersecurity, proteção de dados, e um dos pontos que a Organização das Nações Unidas elencou para o crescimento na lista, né, do país foram as iniciativas da sociedade civil, ou seja, o trabalho das associações. E a NPPD, graças a Deus, temos aí muito orgulho de falar isso, foi um dos pilares que colaborou com o crescimento mundial do nosso país no foco da segurança da informação internacional, colocando o nosso país aí no ranking dos países mais importantes na área de cybersecurity do mundo. Está aí o ranking da ONU para não nos deixar mentir. Um sucesso, não só meu como presidente, mas um sucesso é nosso, Gustavo, seu também e de todos os profissionais aqui de segurança da informação, especialistas em LGPD no Brasil. Temos muito a comemorar. Parabéns para todos nós brasileiros, Gustavo. Perfeito, perfeito. Davis, a gente sempre inicia, e hoje eu vou iniciar de uma maneira diferente, mas a gente sempre pede para o convidado falar um pouco mais sobre as suas raízes. Hoje o Davis, eu estou vendo aqui agora, gente, vocês que estão aí nas plataformas de áudio, eu estou vendo aqui muitas certificações ali penduradas na parede dele. Mas antes de tudo isso, quem era o Davis? Como que foi essa sua raiz? O que você queria, se você almejava como profissão lá na sua infância, na sua adolescência? Como que você começou toda essa sua trajetória? Uma pergunta bem profunda, hein, Gustavo? Filosófica. Filosófica, dificilmente aí falamos sobre nós, meu amigo, mas uma pergunta bem profunda. Claro, bom, primeiro, né, antes de ser presidente da NPPD, nada disso aí, doutor Davis Alves, nada disso. Eu sou também uma pessoa normal, óbvio, e sempre gostei de computação, ganhei meu primeiro computador, não tenho vergonha de falar isso, tá? Realmente não vim de uma família rica, não vim de uma família de sangue azul, né? Nada contra, óbvio, mas estudei minha vida inteira em escola pública, tá? E quando eu tive meus 11 anos, meus 10, 11 anos, ganhei o meu primeiro computador lá do meu pastor da minha igreja, que doou um computador velho, era até um 586. Isso foi no ano de 2000, quando eu tinha 11 aninhos, foi no ano de 2011. Ganhei o meu primeiro computador. Meus pais não tinham condições de comprar computador, né, para mim. E eu ganhei um 586. Lembro até hoje, eu ganhei, na verdade, um 586, só a CPU, no caso, era um Citrix 586, 100 MHz, e também tinha ganhado um 486 destes 266, 106 MHz, com 250 GB de HD e 16 MB de memória RAM. E aí isso me despertou a curiosidade, na época era o Windows 95, e aí eu comecei a fuçar para aprender a mexer no Paint e tudo, e durante a escola, né, aqui em São Paulo, na Zona Norte aqui de São Paulo, eu sou da região da Zona Norte,
Aqui na Zona Norte de São Paulo, na minha escola, tinha uma aulinha básica de computador, que a gente aprendia a mexer no Paint, aprendia alguma coisinha de digitação, e foi nessa época que eu também acabei me mudando para Caieiras, é uma cidade aqui da região da Grande São Paulo, e lá também eu tive esse contato com o computador. E aí, na sétima série, mais ou menos isso, né, sexta, sétima série do ensino fundamental, eles estavam escolhendo alguns alunos para serem monitores da sala de computação. E eles iam dar de graça um curso básico para mexer no computador. Curso de Windows, Word, Excel. Lembrando que eu não sabia nada, né, de Windows, Word, Excel, quando eu tinha meus 11, 12 anos. E graças a Deus, né, a gente sempre foi curioso, apaixonado aí por conhecimento. Um dos critérios lá que as professoras escolheram eram os alunos que tinham boas notas na escola, bom comportamento. E eu estava super afim de ganhar, eu fui um dos escolhidos para ter a mentoria pela Secretaria de Educação da cidade de Caieiras. E eu fui escolhido a escola, uma escola estadual, até sou muito grato à diretora, a Escola Estadual Francisco Gonçalves Vieira, onde eu passei grande parte da minha adolescência. A diretora, as professoras indicaram meu nome para a diretora indicou meu nome para a Secretaria de Educação, e eu fui lá na Secretaria de Educação, no centro de Caieiras, ter de graça o meu primeiro curso, onde eu aprendi o primeiro contato com o computador. Voltei, e aí comecei a assumir como voluntário, óbvio, né? Com 11 anos, foi 11, 12 anos, assumi como monitor da sala de computação e recebia os alunos que iam mexer nos computadores, e lá eu tinha oportunidade também de aprender mais mexer nos computadores. Em casa também eu praticava no 586. E aí, querendo mais, chegou uma hora que eu queria aprender a arrumar um computador, consertar um computador. Meus pais não tinham condições de pagar um curso de manutenção e montagem de computador para mim. E aí eu pedi para minha tia, era a pessoa mais próxima da família que tinha condições. Minha tia, minha madrinha, na qual eu sou grato a minha vida inteira para ela pagou um curso de manutenção e montagem de computador para mim. Eu fui na escola do bairro, na época tinha muitas aquelas escolas, Microlinks, SOS Computadores, Databyte, fiz esse curso, aprendi, gostei e comecei já a arrumar computadores dos vizinhos do bairro. Inclusive a própria escola que eu estudei, eles viram lá o desempenho e me convidaram, na verdade, até para começar a dar manutenção nos próprios computadores da escola, era super legal. E aí era um dinheirinho que eu ganhava, Gustavo, formatar computador, instalar driver, Windows 98, Windows 95, eu estou falando agora do ano de 2002, 2003, começava a formatar os computadores dos vizinhos, do pessoal da igreja também, dos amigos, ganhava um dinheirinho, né? E aí foi, trabalhando com hardware, manutenção de modo bem autônomo, indo para Santa Efigênia, comprando peças. Santa Efigênia é uma região aqui de São Paulo que vende muitos eletrônicos, né? É o centro da computação aqui. Foi nessa de ida e vinda, eu tive contato com uma loja da Santa Efigênia e eu vi na plaquinha, eles estavam precisando de técnicos de informática, eu já era técnico, e eles me contrataram. Aí eu fui lá, mandei um currículo, conversei, fiz a entrevista. Nessa época eu era menor de idade ainda, eu tinha acho que uns 14, 15 anos. Eles me contrataram, eu comecei a ser técnico de laboratório de computação na Santa Efigênia. Eu trabalhei por 3, 4 anos lá, um bom tempo até. E eu era vendedor de hardware, né, de peças, placa-mãe, memória, HD, tudo, e também era técnico de manutenção e montagem de computadores na Santa Efigênia, com muito orgulho, gente. E eu era uma vida corrida, formatava, depois pegava o trenzão para correr para Caieiras, para poder chegar na escola à noite, porque aí eu tinha que fazer, né, o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano do ensino médio. E foi assim. E aí, nessa época, enquanto eu trabalhava lá, eu vi que eu tinha que evoluir mais ainda. Depois de manutenção de computador, eu tinha que estudar para evoluir para redes de computadores. Foi aí que também, paralelo a isso, na Impacta, é uma escola muito conhecida aqui no Brasil. Hoje sou professor também, sou coordenador da Impacta, mas na época era uma escola ainda, claro, bem conhecida. Eu fui fazer um curso de administração de redes Microsoft, Windows 2000 Server, 2003 Server, toda a trilha, né? Hoje nós falamos de LGPD, mas eu sempre falo, Gustavo, que muitos profissionais, o sonho dos profissionais da década de 2000 era ser um CCNA Microsoft, CCNA Cisco, né? Ou MCSA Microsoft, MCP, ou até um LPI Linux. A gente falava muito disso daí, né? Certificação, administração de rede. E aí eu fiz o preparatório para a certificação Microsoft, foi super legal, tirei as certificações lá, do ICS, tudo lá, MCSA,
estudando a formação de administração de rede, e aí e tudo isso estudava, né, na Impacta no final de semana, nos finais de semana, e durante a semana trabalhava na Santa Efigênia, e à noite pegava o trenzão para ir para Caídas lá para fazer aula no ensino médio, que também ainda era público, né? Depois terminei a administração de rede, comecei a dar manutenção para algumas empresas e começar a cuidar de redes de várias empresas, e aí com 16 anos eu comecei a dar aulas, mandei um dia um currículo para Microlinks, comecei a dar aula de redes, foi quando eu comecei a ser pela primeira vez professor, foi com 16 anos que eu já tinha certificações da área de redes de computadores, e aí eu já atuava, né, na Santa Efigênia, e aos sábados, eu comecei a dar aula na Microlinks da Avenida Paulista, Microlinks Unidade Paulista, dando aula de manutenção de computadores e redes de computadores. Foi muito legal, era muito legal, eu me diverti, era um trabalho, fazia também responsabilidade, e aí a minha vida começou a se dividir, né, durante a semana, e também complementava a minha renda, claro, durante a semana trabalhava na Santa Efigênia como técnico e vendedor de informática. À noite estudava no ensino médio e de sábado dava aula o dia inteiro, né? E de domingo fazia outras atividades aí paralelas também, que aí não era nada. Eu também sou músico, professor de piano, teclado, outras coisas aí dava lá para agradecer a Deus de domingo na igreja, né? É o que eu falei do incansável, gente. Já comecem a entender, viu? Imagina. E aí depois foi, chegando nos finalmente, eu entrei na universidade, já sabia de redes de computadores, entrei na universidade, também trabalhando na Cefigênia, me formei como tecnólogo em redes de computadores, depois, aí comecei a trabalhar numa empresa já maior mesmo, entrei para o Grupo Millennium Network, né, como administrador de rede, aí depois eu fui até ser supervisor de equipe de TI, depois gerente de equipe de TI no Grupo Millennium Network, que hoje foi comprado pelo Grupo Links, que é uma das maiores empresas do Brasil, e fiquei no Grupo Links, no Grupo Millennium, até ser diretor mesmo de infraestrutura, fui diretor da Millennium Hardware, né, coordenava todo o departamento de infra, e aí depois da faculdade, fui para a pós-graduação em gerenciamento de projetos, fiz um intercâmbio na Nova Zelândia, voltei para o Brasil, trabalhei, aí entrei para dar aula, fiz extensão universitária quando eu voltei da Nova Zelândia, comecei a dar aula em 2010 na Unip, na Universidade Paulista, justamente no curso superior de redes de computadores, na qual inclusive estou até hoje como professor, e aí depois fiz mestrado, publiquei na Espanha, o artigo, voltei para o Brasil, tive uma proposta lá do pessoal dos Estados Unidos, onde eles me convidaram para fazer um PhD, um doutorado, fui para os Estados Unidos, nessa época também trabalhei aí já especializado, já na área de segurança da informação, trabalhei um tempo em Boston, morei em Boston, nos Estados Unidos, onde eu trabalhei como pen tester também, né, da área de ethical hacker, em empresas americanas, e também na Flórida fazia o meu doutorado, o meu PhD lá, e também fui professor. Aí conheci a Florida Christian University, me formei, fiz o PhD, fui diretor de segurança da informação de empresas americanas, né, do grupo Macrobaby, durante um bom tempo, em 2016, 2017, 15, 16, 17, nos Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil quando começou a ter a iniciativa da LGPD. Na LGPD, ensinando sobre segurança da informação para diversos profissionais, porque eu também já tinha, né, experiência lá na Europa, quando eu trabalhava lá desde a época do mestrado, né, com o GDPR. Voltei para o Brasil, precisavam de profissionais que conhecessem da LGPD, que não fossem políticos, que fossem técnicos, reunimos diversos profissionais, isso foi em 2018, 2019, comecei a ensinar sobre GDPR, formando grande parte dos DPOs, e 2019, e foi inclusive nessa época, 2019, que nos conhecemos, você também foi lá no portal do treinamento, estudar LGPD, GDPR na formação de DPO, tive a oportunidade aí de ser o seu professor, e nessa época começamos com a NPPD, porque faltavam profissionais para representar os profissionais de TI perante o governo brasileiro, lá perante a autoridade nacional, né, contribuir com os assuntos técnicos, porque a LGPD não é só uma lei da área, não é só uma lei, envolve também a área de TI. E aí começamos com os trabalhos da NPPD, contribuímos e muito aí para o Brasil, ajudando aí em diversos pontos da LGPD que a gente vai falar aqui ao decorrer, e depois disso assumi como presidente aqui da NPPD,
Fomos indicados lá para o Conselho Nacional de Proteção de Dados da ANPD e recentemente também, há 2 meses atrás, fui nomeado como coordenador do grupo de trabalho 1 dentro do Conselho Nacional. Estamos aí com a responsabilidade de fornecer para a ANPD os subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados. Obrigado, Gustavo, de realmente poder compartilhar aí essa parte aí da minha vida. Eu nunca tinha falado isso publicamente, assim, aberto. Legal. Obrigado aí por essa oportunidade, tá bom? E, querido, longe de achar que já sabemos tudo, pelo contrário, não sei tudo, estamos sempre aí aprendendo cada vez mais e mais, viu, Gustavo? Davis, que trajetória muito legal. E aí, você tocou num ponto bem legal, que foi justamente quando você volta, ali em 2018, em 2019, para formar profissionais, porque você já tinha essa visão do GDPR lá na Europa, e uma LGPD nascendo aqui no país, mas sem profissionais, né? Eu lembro que na época a gente tinha um público muito mais jurídico, né? E aí você veio com essa missão de trazer a importância da privacidade da LGPD para esses profissionais da tecnologia da segurança. E aí, com base nisso, para nivelar conhecimento, explica para a gente o que é essa tal de LGPD, Davis, em linhas gerais. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Lei Geral de Proteção de Dados foca em proteger os dados dos titulares de toda a população brasileira. Dados pessoais são nome, RG, CPF, e-mail, telefone, tudo aquilo que pode identificar um indivíduo. Se antes as empresas poderiam fazer o que quiser, coletar, vender esses dados, a partir de agora as empresas devem demonstrar para os usuários tudo o que elas fazem com esses dados e também elas são obrigadas a proteger esses dados. E aí nós temos, por exemplo, agora as necessidades das empresas publicarem as políticas de segurança da informação, protegerem internamente os dados dentro das empresas, implementando firewall, antivírus, IDS, IPS, honeypots, todas as medidas, né, que nós temos aí para a proteção desses dados pessoais. Então, agora, o que é, em curtas palavras, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foca que as empresas são obrigadas a proteger os dados pessoais dos clientes, dos funcionários, de fornecedores também. Maravilha. E aí, Davis, por exemplo, hoje você, na verdade, tem uma visão muito ampla desse assunto privacidade aqui no país e também no mundo, com essa sua expertise, tanto na Privacy Shield, lá nos Estados Unidos, no GDPR, até mesmo na Europa. Mas com base na sua experiência hoje, como que você vê a maturidade do Brasil nessa questão de privacidade? Você vê que as empresas realmente estão se importando com o tema ou a gente ainda está a passos lentos, sabe, de uma maturidade a nível europeu, vamos dizer assim? Divido em 2 níveis. O nível papel e o nível na prática. No nível no papel, a nossa lei é uma das leis mais técnicas no mundo. Inclusive, voltei agora, final do ano passado, estava passando em eventos com empresários da Europa, com profissionais de privacidade também da Espanha e de Portugal, e uma das coisas que eu mais ouvi lá é: Davis, como que vocês, em pouco tempo, conseguiram criar uma lei muito forte no Brasil em segurança da informação e também ter muitas iniciativas entre os profissionais aí, entre os DPOs atuantes com a LGPD? Então, estamos sendo muito bem falados lá fora do Brasil com as ações. Inclusive, hoje mesmo tive contato com a presidência da Associação de Profissionais de Privacidade, por exemplo, da Romênia. Tive também contato com o pessoal da autoridade, das associações da Romênia, associações também da Espanha, e muitos deles conhecem o trabalho que nós temos com a LGPD e o trabalho que nós temos aqui com a NPPD também aqui no Brasil. Então, a nossa lei, para quem não sabe, Gustavo, é uma das leis mais técnicas de segurança da informação no mundo. Por exemplo, a lei europeia, a GDPR, tem apenas um artigo que fala de segurança da informação, que é o artigo 32. A nossa LGPD, nós temos o artigo 46, 47, 48, 49, 50, 51, que também traz a parte até da governança, além de segurança. Óbvio que o GDPR já tem outras diretivas que falam de pontos mais específicos de segurança da informação, mas fazendo uma análise fria à luz da lei, a nossa lei ela é muito mais técnica que o GDPR em questão de segurança da informação, a lei europeia, e também muito mais técnica que em relação às leis americanas, por exemplo, o CCPA, uma lei californiana. Então, no ponto do papel, a nossa lei ela é bem avançada. No ponto dos profissionais de tecnologia e DPOs, profissionais de privacidade aqui no Brasil, nós conseguimos nos reunir bem.
tá? A própria NPD fomentou muito bem o mercado, está fazendo um grande trabalho, a própria NPD também tem contribuído divulgando muito sobre as práticas de proteção de dados, né? Para quem não sabe, a LGPD prevê que toda empresa tenha que ter um DPO, Data Protection Officer, que é o profissional responsável pela proteção de dados, salvo até pequenas e médias empresas. E caso essa empresa e também quem fiscalizará todas as empresas no Brasil é um órgão governamental chamado ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E caso a empresa não siga a LGPD, as multas previstas podem ser de até 50 milhões de reais ou outras sanções. No artigo 52 da LGPD nós temos isso, advertências, proibição de trabalhar com banco de dados, entre outros. Então, a NPD, a NPPD, os profissionais atuantes com a LGPD têm feito um belo trabalho de divulgação. Agora, o segundo pilar da sua pergunta. Muitos empresários ainda desconhecem a LGPD. Empresários e a população em geral ainda desconhecem a LGPD. Por isso que nós estamos num nível aqui no Brasil de conscientização e de normatização sobre a LGPD. Precisamos que podcasts como esses, Gustavo, saia da gama de profissionais de tecnologia, de advogados, de profissionais de governança, que é o público que tem até agora mais relacionado com esse tema, e vá para a boca de quem não trabalha com isso, vá para a boca do empresariado, vá para os alunos nas universidades, nas escolas. Nós precisamos que a LGPD seja um tema falado por quem não vai trabalhar com isso, que caia na boca da população. É disso que nós precisamos no Brasil, mas também vamos ser justos, Gustavo. Não podemos comparar ainda Brasil com a Europa, porque nós não tínhamos questões como essas aqui no Brasil. Começamos com isso em 2016, propriamente dito. 2016, quando a Europa teve a promulgação do GDPR lá. A nossa lei, ela foi promulgada, ela foi publicada aqui no Brasil em 2018, passando a vigorar em 2020, 2 anos de vacatio legis. A Europa já tinha leis como essas desde 95, com a diretiva 9546. E se eu pegar estados específicos, nós tínhamos, por exemplo, o estado da Baviera, na Alemanha, que já tinha lei de proteção de dados na década de 70, na década de 80. Então, eles estão 50 anos à nossa frente no tocante à proteção de dados pessoais, coisa que no Brasil começamos agora em 2022. Já fizemos muito, mas também tem muito ainda a fazermos, Gustavo. Faz sentido, o caminho é longo. Eu lembro agora das aulas, tinha realmente essa convenção aí, onde esse tema de privacidade e proteção de dados já tinha início ali, né? Começavam a ser discutidos. Ô, Davis, e aí você cita também a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão da administração pública, direta federal do Brasil, e uma das principais responsabilidades da ANPD é fiscalizar com autonomia a aplicação da LGPD por parte das empresas. Hoje, você, como representante do CNPD, você pode dizer para a gente qual que tem sido a postura da ANPD nos casos de violação de incidentes de segurança, de vazamentos de dados pessoais aqui no Brasil? A gente já tem incidentes registrados, já tem multas aplicadas, a gente teve aí recentemente casos enormes de vazamentos de bancos de dados aqui no país. Essas empresas estão sendo responsabilizadas? Excelente pergunta, Gustavo, e eu até respondo isso como presidente da NPPD, claro, não de modo oficial, lá como membro do CNPD ou como membro da NPD, porque temos sempre que ter o cuidado que as publicações oficiais pelos órgãos, né, governamentais, pela NPD ou pelo CNPD, que faz parte da NPD, serão publicadas lá pela própria entidade, tá? Então, mesmo eu como membro, respondo a sua pergunta como presidente da ANPPD, tá bom? E como DPO. Então, com essa visão de profissional de privacidade, a própria ANPD, ela tem feito um belo trabalho divulgando sobre a conscientização. Eu, inclusive, estive num evento do Procon em Juiz de Fora, e eu estive em conversa lá com o Fabrício Lopes. O Fabrício Lopes, ele é o coordenador de fiscalização da coordenação de fiscalização lá da NPD, é a equipe dele, por exemplo, que dará as multas aí, né, fará toda a fiscalização. Ele me trouxe até um posicionamento muito legal. Ele falou assim para mim: Davis, muita gente acha que fiscalizar é só aplicar multas, mas quando a NPD ela está
divulgando, ela está ensinando como que deverá ser seguido a LGPD pelas empresas, ela já está colaborando com a fiscalização. Então, nesse exato momento, a NPD, ela sabe que muitas empresas não estão de acordo com a LGPD. Então, ela sabe que o momento agora, mais do que multar, mais do que multar, é orientar as empresas sobre como que a lei tem que ser aplicada de modo interno. Só que a LGPD, ela prevê que a autoridade nacional ela dará multas administrativas. Então, no viés administrativo, a NPD, ela está no viés muito ainda de orientação, tá? Lembrando que só no ano de 2021 nós tivemos cerca de quase 3.000 reportes lá para o departamento de ouvidoria da NPD. Entre eles, nós temos também pedidos de denúncias, peticionamentos contra controladores, né, contra empresas. Então, em média, no ano de 2021, e eu até posso compartilhar esses dados com vocês, que já são dados abertos, claro, a NPD, ela teve em média de 290 reportes, né, que a população demandou para a autoridade. E desses reportes, por exemplo, são reclamações, são empresas que não estão de acordo com a LGPD, etc. Mas uma coisa curiosa, Gustavo, é que não é só a NPD, não é só na esfera administrativa que pode multar, tá? Não é só a esfera administrativa, o Poder Judiciário já está multando sim. Nós temos decisões sobre LGPD tomadas pelo TJ de São Paulo, pelo TRT de alguns estados, que já aplicaram multas, por exemplo, de R$100 mil, desde para empresas pequenas no valor de R$8 mil, até multas ou indenizações no valor de R$100 mil, R$200 mil, tá? E isso tudo está até disponível, eu recomendo para todos que quiserem. As multas, até para quem acha que a LGPD não vai pegar, vocês podem entrar lá e consultar o portal de violações da NPPD. Basta entrar lá, a nppd.org/violacões, ou entrar lá, a nppd.org, e clicar no botão violações. Lá todos podem ver as multas que já estão sendo aplicadas, sim, no Brasil, pela esfera judicial sobre proteção de dados, tanto sobre a LGPD ou sobre outros dispositivos, sobre outras normas que também falam de privacidade. A gente sempre tem que lembrar também que privacidade não é só de agora com a LGPD. No artigo 5º da Constituição Federal já fala sobre privacidade. Então fica aí o convite para quem quiser saber. Respondendo sua pergunta, Gustavo, sim, muitas empresas já estão sendo fiscalizadas e já podem sim receber multas. Perfeito. Davis, a gente tem uma figura muito importante que é o DPO. Essa pergunta estava até fora da pauta, mas eu acho interessante você explicar para a gente, porque eu lembro que lá em 2019, a tua meta era fazer com que o DPO fosse também profissional da tecnologia. A gente está aqui em julho de 2022. Conseguiu? Ou ainda esse perfil nas empresas ainda é muito jurídico? Já temos profissionais de tecnologia e segurança atuando como DPO? Sim, Gustavo, temos sim. Um dos primeiros trabalhos que a NPPD teve que levantar e fazer uma frente no Brasil foi no dia 28 de dezembro de 2018. Nessa época eu não estava nem aqui no Brasil, eu estava em Tel Aviv, em Israel, quando adicionaram na LGPD, através da medida provisória 869 de 2018, a necessidade de o DPO ter o conhecimento jurídico regulatório. Isso foi adicionado no parágrafo 4º do artigo 41. E isso poderia levar ao entendimento que só para ser DPO no Brasil seria só um advogado, poderia levar a esse entendimento. Isso muito nos preocupou, porque no artigo 46 da LGPD diz que as empresas devem adotar medidas técnicas e administrativas. Isso vai também em concordância com o artigo 32 do GDPR, que são medidas técnicas e organizacionais. Se caso esse dispositivo, esse parágrafo 4º, através dessa medida provisória, tivesse sido aprovado, poderia dar um direcionamento que para trabalhar como DPO no Brasil, somente um advogado. Estaríamos contrariando interesses internacionais e, na verdade, até a tecnicidade da LGPD. Então, foi aí que a NPD teve que entrar com força, conversamos lá, fizemos todo um estudo, isso inclusive foi publicado, está no site da NPD, nós todos podem ver lá a nota de repúdio que nós fizemos contra esse dispositivo, né, sobre que foi positivado na MP 869, e conseguimos que realmente isso fosse
vetado, o presidente Bolsonaro vetou isso da LGPD, e hoje conseguimos que o DPO seja um profissional multidisciplinar. Eu sempre falo, Gustavo, que a LGPD começa com L de lei e termina com D de dados. Ou seja, envolve tanto a área jurídica, L, como também a área de TI, a área de dados. Conseguimos isso, e uma segunda conquista sobre o DPO foi que no ano de 2021, Gustavo, nós tivemos o reconhecimento do DPO. A NPPD também provocou, iniciamos as conversas lá com o pessoal do Ministério do Trabalho, começamos com o Ministério da Economia, terminamos com o Ministério do Trabalho, para que a profissão, a ocupação de DPO no Brasil fosse reconhecida, para que todos os profissionais aqui no Brasil que quisessem atuar como DPO pudessem ter código para trabalhar, a carteira de trabalho assinada mesmo como DPO, e nós conseguimos isso. Lá, hoje, a profissão de DPO, a ocupação de DPO é reconhecida no Brasil pela Classificação Brasileira de Ocupações, pelo Ministério do Trabalho. Hoje nós temos um número de CBO, é a CBO, se não me engano, 1435, a CBO, número que faz parte da codificação 14, e atribuiu para o DPO tanto características jurídicas como características técnicas, de tecnologia da informação. Hoje, nós podemos trabalhar com 3 nomes, tanto como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, é o nome que está no artigo 5º, no artigo 41 da LGPD. Podemos também utilizar o nome oficial de proteção de dados, e também podemos utilizar a equivalência em inglês, que é Data Protection Officer, DPO, respeitando critérios técnicos e jurídicos. Ô, Davis, pensando nessa nova geração agora, qual que é a trilha de estudos, uma trilha de aprendizagem que você indicaria para quem está começando, quer ser DPO ou quer trabalhar com privacidade e proteção de dados? Você hoje, como presidente da NPPD, professor, PhD, o que você indicaria para essa garotada que está começando? Primeiro, busque estudos, né? Continue como estudos nas linhas de base, em hard skills, por exemplo, faça lá, se é da área de tecnologia da informação, se é um profissional que já atua com tecnologia, busque lá os seus estudos, faça faculdade lá na área de tecnologia, se é da área jurídica também, termine lá os seus estudos, lá o seu bacharel em direito, e importantíssimo, busque aí conhecimentos estruturados, tá? Busque aí cursos bons que nós temos, tem certificações também para isso, existe a trilha de certificação internacional para certificar um DPO internacionalmente, que são as certificações do ECSIM, que são compostas por 3 cursos, né? O ISO 27001 Foundation e SFS, onde as pessoas aprendem o básico de segurança da informação, as noções de segurança da informação. Depois tem o PDPF, que é o Privacy and Data Protection Foundation, onde as pessoas vão aprender os conceitos de privacidade. E por último tem o PDPP, que é o nível 3, né, do terceiro curso avançado, que é o Privacy and Data Protection Practitioner, onde você vai aprender a parte prática de como mesmo pegar uma empresa e adotar e adequar uma empresa para a proteção de dados. Então, existem certificações internacionais, há institutos internacionais que certificam e reconhecem você como um DPO internacional. Recomendo muito estudar aí as certificações internacionais, tá? Isso vai ajudar e muito, mesmo que, óbvio, a LGPD não obriga que um DPO tenha certificações, mas o grande diferencial para o currículo são DPOs com certificações internacionais. Gustavo. Davis, a gente está chegando então aqui na nossa última pergunta desse nosso bate-papo. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para esse nosso público do TechSec, que são os profissionais, os simpatizantes, os estudantes dessas áreas da tecnologia, segurança e privacidade. Mas antes, queria saber se você gostou desse bate-papo e aí curtiu, o que você achou. Foi legal você ter tocado. Poxa, ninguém me perguntava sobre o Davis, a pessoa. Então, eu já ganhei a noite, já ganhei aqui a entrevista. Mas me fala aí, o que você achou e deixa uma mensagem para esse nosso público. Imagina, querido, eu mais do que adorei estar aqui com você, como eu sempre falo, muito feliz de ver aí uma pessoa que contribuímos para o sucesso. Você é um grande profissional, formado, pós-graduado, também um DPO aqui no Brasil, certificado, um dos primeiros DPOs aqui do Brasil. Fico muito feliz, tá? Gostei muito, te agradeço.
E recado que eu deixo para todos aqui, profissionais ainda mais da área de segurança da informação, eu deixo um recado que está escrito lá na ISO 27701. A ISO 27701, uma norma, um padrão internacional de segurança da informação, diz que não existe privacidade sem segurança. Então, para nós falarmos mais de LGPD, para a LGPD ser cada vez mais sucesso no Brasil e no mundo, a privacidade, são necessários os trabalhos dos profissionais de segurança da informação. Excelentes profissionais, que eu inclusive admiro muito, nossos pais, por exemplo, Jefferson Dadarios, grande amigo meu, que inclusive já participou aqui contigo também, o pessoal da ABNT também, grande professor Ariosto, grandes profissionais, Nelson Brito, grandes profissionais que nós já tínhamos na área de segurança da informação, que vieram antes de nós aí fazendo um bom trabalho, respaldando também, Júlio Della Flora, vários profissionais grandes aí da área de segurança da informação. Sem esses profissionais, sem a segurança da informação, não teríamos como aplicar a LGPD. Então, o que eu recomendo para todos os profissionais que estão assistindo, são da área de segurança da informação, são da área de TI como um todo? A LGPD precisará e muito de profissionais de TI, de segurança da informação. A partir de agora, é obrigatório todas as empresas terem medidas de segurança da informação implementadas, práticas, senão uma empresa pode sofrer uma multa. É uma área muito promissora, os profissionais que quiserem trabalhar com LGPD podem sim se especializar, podem inclusive também buscar as certificações, como eu falei, e entrar para a NPPD também. Claro que para entrar na NPPD, me permita já também, Gustavo, já falar como que funciona a NPPD. Como eu falei, a NPPD é a maior associação de classe do Brasil, tem 2 pilares, geração de conteúdo e representação de classe. Para você entrar na NPPD, é importante que vocês tenham estudos comprovados na área de privacidade, né? Tenham ensino superior, estudos comprovados, e aí vocês passarão por análise curricular. Basta entrar a nppd.org, e aí as pessoas podem preencher lá o cadastro, mandar lá o link do LinkedIn, e será feita uma análise no seu LinkedIn para verificar se realmente você tem o perfil necessário para ser aceito pela NPPD. Não é qualquer um que entra, é feita uma análise bem detalhada. Após essa análise, você recebe aí, o tempo são de 7 a 14 dias. Após essa análise, você recebe aí a resposta, se você foi aprovado ou não para ingressar na NPPD. Então, essa é a recomendação que eu deixo para todos aqui, os seguidores, os ouvintes aqui desse podcast. Estudem segurança da informação, estudem TI, o nosso Brasil precisará e muito de profissionais de TI. Tirem certificações, entrem para a NPPD. E a cereja do bolo, Gustavo, que eu falo muito, eu sou até um defensor, Gustavo, muito do conhecimento, do que só defensor de dinheiro, tá, Gustavo? Eu falo uma coisa que o que vai enobrecer um ser humano é o legado que nós vamos deixar aqui no Brasil. Estudem e vão além da pós-graduação. Façam um mestrado, façam um doutorado. É uma pena que a maioria dos profissionais de TI para na pós-graduação. Não parem na pós-graduação. Façam um mestrado, façam um doutorado. Até a pós-graduação, nós temos o que nós chamamos de lato sensu. Nós estudamos bastante, só que nós estudamos conhecimentos que já existem. No mestrado, no doutorado, nós aprendemos o que é o stricto sensu, é você criar um conhecimento novo. E o que falta no Brasil, o Brasil precisa parar de importar só tecnologias, nós precisamos criar tecnologias brasileiras. O iPhone não foi criado no Brasil, o Windows não foi criado no Brasil. Por quê? Porque faltam cientistas, faltam pesquisadores. E onde que nós aprendemos a criar novos conhecimentos? No stricto sensu, no mestrado, no doutorado. Não quer dizer que quem vai para o mestrado, no doutorado, vai ganhar necessariamente mais dinheiro, mas tem que ter a sofia, o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento, como os gregos já falavam. Então, o que eu recomendo de coração para todos os profissionais de TI, estudem além das certificações, estudem além da pós-graduação. Somente com educação de alto nível, nós podemos resolver grandes problemas que o Brasil tem. O que falta para o nosso país é educação de alto nível. E eu deixo aqui, e já me despedindo, agradecendo aqui a participação sua, tá? Deixo aqui uma frase muito antiga, que foi falada há mais de 2000 anos atrás, que diz o seguinte: o povo padece por falta de
de conhecimento. Oséias 4:6. Obrigado pelo convite, Gustavo. Quem quiser manter contato comigo, Davis Alves, PhD, no Instagram, no LinkedIn. Obrigado, querido. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. E aí, gostaram? Deixa um feedback lá no nosso Instagram, @TechSecPodcast. Até o próximo episódio e bora conscientizar!